Saudação e carinho a todos vocês, queridos romeiros, peregrinos, devotos de Nossa Senhora. Aqui a gente se sente muito bem, porque é a casa da mãe, e na casa da mãe todos nós sempre somos muito bem acolhidos. Saudação para você aí de casa, que sempre nos dá essa alegria, esse grande privilégio de ser acolhido como um filho querido. Muito obrigado pelo privilégio de entrar na sua casa, e tenha certeza que a gente faz isso com muita alegria para repartir e multiplicar as abundantes bênçãos de Deus. Nós estamos já no finalzinho do ciclo da Páscoa. A liturgia da igreja tem uma dinâmica muito bonita. E no núcleo da liturgia da igreja, no centro do ano litúrgico da igreja, está a festa da Páscoa, que se prolonga desde o domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor, até o dia de Pentecostes, cuja solenidade vamos celebrar festivamente no próximo domingo. São 50 dias de louvor, de festa, 50 dias de uma experiência muito profunda do ressuscitado na nossa vida, na vida da igreja. E o tempo da Páscoa simboliza sobretudo essa esperança, a esperança de que nas mãos de Deus a nossa vida está sempre bem cuidada e protegida. E tradicionalmente esta última semana é a semana especial de oração pela unidade dos cristãos. Vocês sabem que ao longo da história da igreja e por vários motivos, os cristãos foram se dividindo, se separando. E quem lê o Evangelho de hoje fica com a impressão de que Jesus sabia que isso tudo ia acontecer. Por isso que o Evangelho de hoje está entre as mais bonitas orações de Jesus. E o que ele pede? Qual é a súplica que Jesus dirige ao Pai no Evangelho de hoje? É a súplica pela unidade, para que todos sejam um. Para que não haja entre nós, diz Jesus, para que não haja discórdia, para que não haja divisão. Jesus e só Ele é o ponto de unidade entre todos os cristãos. Ao longo da história da igreja, as tradições foram se construindo, às vezes de maneira separada, distante, mas a igreja de Cristo deve permanecer unida. Por isso que essa semana de oração pela unidade dos cristãos é uma semana muito importante, porque nos faz pensar que nada nem ninguém deve nos separar do verdadeiro amor de Cristo. Nada nem ninguém pode roubar da igreja de Cristo a certeza de que Ele é de fato a fonte e a origem da nossa própria fé. E quando a gente olha não só as várias denominações cristãs, as várias igrejas cristãs que se formaram ao longo dos séculos, mas quando a gente olha dentro da própria Igreja Católica, a gente reconhece claramente a necessidade de união. Por quê? Porque nós somos diferentes, mas essa diferença, a diferença entre mim e você, não é necessariamente motivo de discórdia, de separação, de união, não. As nossas diferenças formam também as nossas qualidades, a nossa riqueza, as nossas virtudes. E diante dessas diferenças, nós devemos buscar sempre o bem comum de todos, o bem comum da própria igreja. Por isso que essa semana
é um grande incentivo. Essa semana traz uma grande motivação para que as divisões sejam de fato superadas, para que não haja entre nós intolerância. E o que é a intolerância? É essa incapacidade de ouvir o outro, é a incapacidade de entender que o diferente também pode nos enriquecer. Nesta semana, a igreja tradicionalmente também reza, suplicando os dons do Espírito Santo. Tenho certeza que todos nós fomos enriquecidos por Deus com tantas qualidades, virtudes, dons. Nós não temos todos os dons, mas temos muitos dons. Ninguém é tão pobre a ponto de não ter nenhum dom, nenhuma graça do Espírito. Todos nós temos. E essa semana é também uma semana muito especial de oração pedindo a graça, as luzes, o discernimento, a fortaleza e tantos outros dons do Espírito que nos fazem reconhecer Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A primeira leitura nos mostra de uma maneira muito clara o caminho de Paulo. O livro dos Atos dos Apóstolos vai mostrando as dificuldades que a igreja das origens tem pela frente e enfrenta com coragem. Certamente vocês perceberam que naquele julgamento de Paulo, ele próprio coloca uma questão para ser discutida entre os seus acusadores. Os estudiosos da Bíblia lembram que na época de Jesus, de Paulo, da igreja nascente, havia entre os judeus diversos partidos muito diferentes, diversos grupos muito diferentes. Por exemplo, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotas, são grupos religiosos que dentro do próprio judaísmo pensam diferente. E ali Paulo coloca o tema da ressurreição dos mortos e o tema dos anjos, gerando uma confusão enorme entre os fariseus e os mestres da lei e também os saduceus. Por que Paulo faz isso? Faz isso como uma estratégia de defesa. O livro dos Atos dos Apóstolos começa mostrando Paulo que se apresenta dizendo que ele é um fariseu, filho de fariseu, cumpridor da lei e que está sendo acusado pelo seu testemunho religioso. Mas de uma maneira muito estratégica, ele coloca esse tema polêmico que divide fariseus e saduceus. E com isso, ele consegue escapar, pelo menos temporariamente, da confusão. Na igreja de Cristo, nenhuma diferença tem sentido quando nos distancia, quando nos torna inimigos. Na igreja de Cristo não pode haver essa inimizade a ponto de eu não ser capaz de reconhecer que o outro é o meu irmão, que o outro é o meu companheiro, que a outra é a minha irmã. É bonito quando a gente percebe que unidade não significa uniformidade. Uniformidade é uma coisa nem sempre boa. A gente não precisa pentear o cabelo do mesmo jeito, se vestir da mesma maneira, pensar do mesmo jeito. Não. A diferença, a diversidade é também uma riqueza. É aquilo que nos faz construir uma igreja culturalmente diversa, uma igreja realmente universal, que inclui vários povos, raças e nações. Mas a semana de hoje nos chama a atenção para a necessidade de buscar de fato não a uniformidade,
mas a unidade que nos aproxima de Deus. Eu sempre gosto daquele exemplo dos filhos numa família. Mesmo numa família pequena, a gente logo percebe que os filhos são diferentes, e às vezes muito diferentes, com temperamento, com jeito de pensar, com valores. Mas essa diferença só enriquece a nossa casa, só enriquece a nossa família. Essa semana nos lembra que a unidade deve começar ali, na nossa casa, na nossa família, mas a unidade deve também alcançar a igreja, porque, como dizia o Papa Francisco, somos todos irmãos. E a igreja de Cristo, nas palavras de Jesus no Evangelho de hoje, quer ser uma igreja que encontra a alegria da unidade. Que Nossa Senhora nos ampare e nos estimule a caminhar, deixando de lado a intolerância, deixando de lado as divergências, deixando de lado aquilo que nos separa. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.